Boas pessoal, André Oliveira, canal brasileiro na Europa, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Não sei de onde vocês estão vindo, se é Brasil, se é Espanha, se é Itália, o canal já está em mais de 80 países. Obrigado pela confiança e por você abrir mais esse vídeo. Hoje vamos falar sobre um post que eu coloquei no meu Instagram, meio tranquilo, para mim foi tranquilo e virou uma polêmica danada. Já vamos falar sobre isso. Antes, convidar, claro, você a participar do meu Instagram, Brasileiro na Europa, e também do meu novo canal Opiniões com André Oliveira. Bom, estou aqui com o meu outro telefone, que eu costumo filmar aqui no meu celular, e estou aqui com o meu mesmo pessoal. Olha só, ontem eu coloquei um post no meu Instagram, Brasileiro na Europa, dá uma chegadinha, ela vai ver esse post. Até foi um vídeo curto que eu coloquei, porque eu estava fazendo um tour. E durante o tour, pessoal, são 6 ou 8 horas de viagem, né, de passeio, onde eu mostro mais ou menos 18, 20 bairros. Ontem passamos por 4 cidades. É muita informação, é muito conhecimento. Eu também tento mostrar coisas do próprio dia a dia. Então, estávamos em Telheiras. Quando passamos assim, estava um carro bloqueado, com a roda bloqueada, que é uma coisa que no Brasil não acontece. Eu quis mostrar essa diferença. Então parei o carro e falei, ó, pessoal, olha ali, ó. Aquele carro ali não quis, não pagou, não sei qual foi o contexto, não pagou lá o parquímetro, né? Não colocou o papel ou colocou no aplicativo. E a Emel, que é a empresa que faz a gestão nas ruas, foi lá e bloqueou a roda do cara. Aí eu peguei o telefone, sem mostrar o carro direito, sem mostrar a placa do carro, como é óbvio, não vou fazer isso, e quis mostrar para as pessoas, olha, como é que funciona aqui em Portugal. E, curiosamente, sinceramente, era um Porsche que deve custar, sei lá, 150 mil euros. E aqui é muito comum eu ver isso, carros de 80, 90, 100 mil euros bloqueados, porque o cara não quis colocar um papel de 1 euro, 1,50 euro. Quando tem um jogo, por exemplo, do Benfica, é muito comum você ver em frente ao estádio, que é uma ponte, não pode parar não sendo uma ponte, você vê lá centenas de carros parados, mal estacionados, e muitas vezes carros de 100 mil euros, 200. Eu já cheguei a ver uma vez um Ferrari em cima da ponte no jogo do Benfica. Quer dizer, um cara que tem um Ferrari, sei lá, de 300, 400 mil euros, não tem 5 euros para colocar o carro dentro de um parque público ou privado, entende? Foi essa a ideia que eu quis passar. Então eu peguei a câmera e filmei assim de lado, sem mostrar nada, e falei, ó, tá vendo? Ó, o cara tem um Porsche e não colocou o papel, dançou. Aí o pessoal, eu acho que sim, tá certo, tal. Alguns disseram isso. E eu tive 3 comentários, inclusive 2 comentários, que eu vou ler um deles para vocês, vamos ver se faz sentido isso, que me chamam muita atenção e a gente vê como as pessoas são muito diferentes e como algumas pessoas têm uma cabeça muito poluída, muito até quase que criminosa, entendeu? E então quero aqui um pouquinho falar com vocês sobre isso. Bom, em relação a isso, o que é que eu acho sinceramente? Por que que eu sempre vou aplaudir esse tipo de coisa? Por quê? Porque eu nunca faço isso. Eu vou parar o carro, eu levo sempre em consideração o seguinte: se ali é pago, é para todo mundo pagar. Se eu pensar assim, não, são só 5 minutos, o cara não vai me pegar, entendeu? Eu vou ali e já volto. Eu sou mais esperto que todo o sistema. A Emel tem, sei lá quantos mil funcionários, e naquele bairro tem 5 ou 6 funcionários, que é um bairro pequeno, né? Eu sou mais esperto do que todo mundo. Eu vou conseguir enganar o sistema. Então eu vou dar uma voltinha, eu vou deixar o carro sem papel 15, 20, 30 minutos e eu não vou ser pego. Então o que que eu acho? Se eu paguei, se o cara pagou do lado e o outro pagou, todo mundo tem que pagar. Agora, se você é contra esse pagamento, então você, como cidadão, faça reclamações, junte os moradores, enfim, faça o que você quiser. Mas enquanto o sistema está colocado lá, é para todo mundo cumprir. Essa é a minha opinião. Então, eu vou sempre aplaudir esse tipo de situação. Por mais que muitas coisas que a Mel faça, eu discordo. E há ruas, por exemplo, há situações de ruas que eu acho que deveria não ter ali um sistema de pagamento, né? Porque, vou dar um exemplo fácil e rápido. Você tem um metrô ou você tem um trem, né? Onde as pessoas às vezes moram um pouco distante, vão de casa até o metrô
para poder você também fazer com que as pessoas utilizem o sistema público de transporte, você aumente o uso, você tem que facilitar com que as pessoas saiam de casa com os carros, andem 1 quilômetro, ou meio quilômetro, ou 2 quilômetros, pare o carro e pegue o transporte público, que aí você evita que essas pessoas vão para o centro com o carro, concorda? Então, muitas vezes, a volta dos transportes públicos, você tem pagamento diário, às vezes custa 3 euros, 5 euros por dia. Faz as continhas, é muito dinheiro, ok? E aí você está dificultando para as pessoas e elas não vão utilizar o transporte público como deveria. Mas essa é a minha opinião, ok? Muito bem. Aí eu não vou ler os outros dois comentários, claro que eu já bloqueei os caras, já apaguei. Esse aqui eu guardei para vocês verem se faz sentido isso. Então eu vou só resumir, porque o comentário é enorme e é ridículo, para não dizer mais. Então, basicamente, o jeito diz assim, você é um crápula que apoia o sistema capitalista e que apoia esse tipo de situação ou de polícia das ruas, onde o cidadão não tem direito de parar o carro e que você, se viesse para o Brasil, provavelmente seria um desses sujeitos que são ditadores das ruas, né? Ele escreveu aqui, ditador da rua, você é um ditador das ruas. Apoia a polícia corrupta, essa é uma outra questão, no caso Mel não é polícia, tá? Apoia a polícia corrupta e se fosse, olha só, e se fosse um político, seria um daqueles que colocariam todos os tipos de regras e normas e cobranças para o cidadão. Bom, vamos lá. Depois, calma, me xingou pra caramba, minha mãe, etc e tal, que eu não vou aqui falar, que não faz nenhum sentido. Então me chamou a atenção aqui alguns pontos. Primeiro, se eu fosse político, provavelmente eu iria apoiar algumas coisas e iria tirar outras. Como eu falei para vocês, há coisas que eu apoio, porque há regiões e ruas que tem que ter mesmo pagamento, senão todo mundo para o carro lá e é uma confusão. Você tem que... o carro na rua, ele tem que ser uma coisa momentânea. Você para, você utiliza, você sai. Então, os preços têm que ser razoáveis para as pessoas poderem parar o carro, ir na farmácia, ou ir num shopping rápido e voltar, ou ir numa loja. Mas você não pode deixar o carro o dia inteiro ou deixar o carro lá parado a semana toda, o mês todo. Então, para algumas regiões eu apoio, para outras eu não apoio. Depois, eu apoio a polícia corrupta. Primeiro, a polícia de Portugal é uma polícia muito séria. Eu já disse aqui em outros vídeos, não só eu confio extremamente na polícia portuguesa, com os defeitos que ela tem, como toda tem, ok? E de forma alguma eu tenho a impressão que a polícia portuguesa é corrupta. Muito pelo contrário, diria extremamente ao contrário, tá? Toda corporação, infelizmente, onde há ser humano, muitas vezes pode ter corrupção. Eu não estou dizendo que na polícia portuguesa, ou na espanhola, na europeia em geral, não haja corrupção. Mas a minha sensação, eu nunca vi nada, nunca ouvi falar de nada, eu não tenho nenhum motivo para achar que a polícia portuguesa é corrupta. Muito pelo contrário, tá? Eu tenho outra visão completamente oposta dela. Então, primeiro, a EMEL não é polícia. E segundo, a polícia portuguesa, na minha opinião, de forma alguma, ela é corrupta. Ok? Agora, o que eu quero dizer com isso? Se você vem para Portugal com esse pensamento de que as regras não valem para todos e que se existe corporações ou entidades que estão aqui para verificar se a regra é mesmo utilizada para todos, então, na minha opinião, você não deve vir para Portugal, tá? Não deve vir para Portugal porque aqui as coisas, de forma geral, funcionam. As regras existem, muitas pessoas cumprem, como vocês podem ver nesse post que eu fiz nesse vídeo, outras tentam não cumprir, isso é normal, é do ser humano, tá? Mas se você vem aqui para avacalhar o sistema, e se você acha que porque existe regra, a polícia é o péssimo da fita, né? É o mal da fita, é o governo é o mal da fita, tudo está errado, então, sinceramente, é melhor você não vir para Portugal. Porque aqui as coisas funcionam, as coisas, de forma geral, são sérias e você vai ser penalizado se não entrar na regra. Você viu? O cara pode ter o cara pode ter um Porsche, um Ferrari. Se ele não parar o carro certinho, se ele estacionar mal, isso aqui, há um grande risco dele ser penalizado. Então, cuidado. Eu acho que a regra, as leis são para todos, concorda? Né? Agora, se você se acha mais importante,
Aqui não vai acontecer isso. Claro que existem alguns casos, né, a gente sabe que agora, por exemplo, alguns políticos e tal, mas mesmo esses estão sofrendo muitas consequências aqui. Inclusive, nós temos um ex-primeiro-ministro que ficou preso mesmo, ó, prisão mesmo, a Chilindró, quase 2 anos, e agora vai responder, ainda nem respondeu, vai responder agora. Então, aquele sentimento de impunidade você não sente aqui, entendeu? Você passa na rua, vê o cara bloqueado, você fala, porra, legal. Quem é do bem vai falar, porra, legal. Se todo mundo paga, também esse cara tem que pagar, né? Quem é que tem medo de polícia, na minha opinião? Eu não tenho medo de polícia nenhuma. A polícia, quando vem me abordar, se eu estou no carro, manda parar, tranquilo. Pego meus documentos, eu tenho tudo em ordem, tenho seguro em ordem, tenho carta de motorista, estou aqui legalizado em Portugal, entendeu? Qual é o meu medo? Só tem medo de polícia quem, sinceramente, deve à polícia. Claro, há a polícia em países que a gente sabe que é uma loucura. Então, às vezes, tem que ter medo mesmo. Mas se tratando de um país sério, onde as coisas funcionam e a polícia é boa, você não tem que ter medo da polícia. Aliás, uma vez disse isso, eu vou voltar a repetir. O cara que manda aquele sinalzinho para avisar que a polícia está lá na frente, né? Você tá, imagina, tem a polícia está fazendo uma operação Blitz, que aqui é a operação Stop. E aí a polícia está lá vendo os documentos para ver se tem seguro, se o carro não está todo quebrado, se não tem bandido. O cara que passa por essa operação e avisa os da frente com aquele sinalzinho, você, meu amigo, você é um grande idiota. Até o dia que, eventualmente, uma pessoa dessa que evitou de ser parada pela polícia atropelar um familiar seu porque está com o carro todo quebrado, todo ferrado, e a polícia não conseguiu agir porque você avisou e lá na frente aconteceu isso, porque isso pode acontecer. Se você está avisando bandido de que a polícia está lá na frente, você também é bandido, na minha opinião, ok? Eu nunca faço isso. Se tem uma operação stop, uma operação blitz, meu, deixa os caras pararem, porque se tiver bandido, se tiver gente sem documento, gente sem seguro, com o carro todo arrebentado, eu quero mais é que pare. Eu quero que pare e que tire esse carro da rua, concorda? Ou essa pessoa da rua. Então, não faça isso, ok? Essa é a minha opinião, tá bom? Pessoal, grande abraço. Só quis comentar aqui porque eu acho importante a gente discutir aqui esse pensamento, porque se o cara vem aqui pensando em trazer essas coisas ruins, não venha, por favor, tá bom? Fica por aí, tá? Abraço, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!